Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, planta baixa da queijaria artesanal, cotagem da cerca, portas e janelas e demais elementos, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Primeira providência, vamos lá na cerca, na região da plataforma de expedição. Eu vou apagar a linha auxiliar que eu coloquei aqui no vídeo anterior. Vamos dar um zoom aqui nessa cota de 0,10. Vou clicar na linha auxiliar de cotagem, clico no grip, Ctrl o botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e vou estender essa linha até a linha de calçada. Clico, ESC, vamos fazer a mesma coisa do lado oposto. Vou clicar aqui na linha auxiliar da cota de 0,20, clico no grip de movimentação, Ctrl o botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e estendo para a calçada. ESC, vou clicar aqui na cota de 0,10, clico no grip de movimentação, Ctrl o botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e vou estender até a linha de calçada. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou proceder com a cotagem interna da sala de fabricação e da sala de maturação. Então, vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou ampliar aqui a visualização, Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo e vou clicar aqui nessa região da bancada de fabricação. Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular, e aí eu vou clicar nesse ponto aqui na bancada de higienização. O AutoCAD me pergunta agora onde eu quero posicionar essa cota de 1 metro. Para isso eu vou pressionar Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e vou clicar aqui nesse ponto. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Eu vou continuar a cota de 1 metro, porém do outro lado. Então Enter para finalizar essa extremidade da cota de 1 metro. Vou clicar aqui do lado oposto. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. A minha bancada de fabricação está exatamente com 80 centímetros de largura. Vou diminuir o zoom. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. A distância entre a bancada de fabricação e a bancada de dessoragem é exatamente de 1 metro. Ctrl botão direito do mouse, novamente opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. A largura da bancada de dessoragem é de 1,10 metro. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular, vou clicar aqui na parede. A distância da bancada de dessoragem para a parede é de exatamente 1 metro. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e eu vou pegar aqui a espessura da parede. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular, vou pegar aqui a largura da estante de maturação. Vamos continuando. Ctrl botão direito do mouse, perpendicular, vou pegar aqui a largura do corredor, Ctrl botão direito do mouse, perpendicular, vou pegar aqui a largura da estante de maturação. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Duplo clique no scroll do mouse, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui na bancada de fabricação, clico no meio dessa aresta aqui, clico no meio da aresta oposta. Minha bancada de fabricação tem 1,80 m de comprimento e eu vou deixar esse 1,80 m posicionado nessa posição aqui. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou continuar a cota de 1,80 m, Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular, vou clicar aqui na parede. Enter para finalizar a extremidade da cota de 1,80 m, vou clicar na extremidade oposta, Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e aí eu vou clicar na parede. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou dar um zoom aqui nessa cota de 0,80, vou clicar no número 0,80, pouso o cursor no grip de texto, vou escolher a opção mover somente texto. Clico, vou acionar o F8, o ortho, e aí vou deixar essa cota posicionada nessa região aqui. ESC. Posso desligar o F8, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou dar um zoom lá no funil de recepção do leite, expando as ferramentas de cota e vou escolher a ferramenta cota diâmetro. Cursor na área de desenho, vou clicar no ciclo mais externo, vai aparecer a cota de 28 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar ela aproximadamente aqui nessa posição. Vamos diminuir um pouco o zoom,
e eu vou lá para o tanque de coagulação. Ferramenta cota diâmetro, cursor na área de desenho, vou selecionar o círculo mais externo, vai aparecer a cota de 75 centímetros de diâmetro, vou deixar ela aproximadamente aqui nessa posição. Clico, duplo clique no scroll do mouse, eu vou aproveitar que eu estou no modelo de cota executiva 1:50, vou fazer a cotagem do box. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar a lateral do box, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto e vou dar um pequeno afastamento. Vou clicar aqui nessa região. Enter para chamar a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto e vou dar um pequeno afastamento. Clico, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou proceder com a cotagem da cerca. Para isso é interessante copiar essa cerca e colocar ela numa planta à parte. Eu poderia muito bem utilizar o comando isolar camadas, ou então ir lá no menu de camadas e ocultar as camadas que não me interessam e deixar somente a camada cercas ativa. ESC. Entretanto, quando eu faço esse procedimento, o AutoCAD costuma atrapalhar as minhas cotas. Então eu vou optar por copiar toda a planta baixa e colar ela um pouquinho abaixo. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. A hora que aparecer o prompt selecionar objetos, eu digito T de todos, Enter. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser, por exemplo, o centro desse mourão aqui. Clico. Vamos diminuir o zoom. E eu vou deixar colado numa região aqui embaixo que eu tenho certeza que não vai me atrapalhar. Vou pressionar o F8, o orto, e vou deixar colado aqui nessa região. Pressiono F8 novamente para desligar o orto e pressiono Enter para finalizar o comando copiar. E agora eu vou fazer a limpeza da cópia dessa planta que eu tenho aqui. Feita a limpeza, eu vou dar uma conferida se houve alguma alteração das cotas aqui em cima. Aparentemente está tudo bem, então eu posso proceder à cotagem aqui da cerca. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui nesse primeiro mourão. Eu tenho a opção de pegar aqui o centro do mourão, ou então eu posso pegar o quadrante. Eu vou optar por pegar o quadrante de cada um dos mourões. Então, para isso, eu vou expandir a ferramenta ou Snap e vou deixar pré-ativado a opção quadrante. Clico na setinha novamente. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clico aqui no primeiro quadrante, clico no quadrante do mourão de cima. Vai aparecer a cota de 1 metro, vou chamar a ferramenta Snap D, ponto base vai ser a linha de cerca, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.3, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é 0. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, eu vou continuar essa cota que eu tenho aqui. Então, vou clicar aqui nesse ponto, e assim sucessivamente. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Eu agora vou fazer uma cotagem de segundo nível, pegando toda a extensão da cerca. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse quadrante, diminuir o zoom, vou lá para o outro mourão, vou clicar aqui nesse outro quadrante. Ferramenta Snap D, Enter. Ponto base vai ser esse ponto aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 0.3, sinal de menor, ângulo 0. Enter, vamos diminuir o zoom e vai aparecer aqui a extensão da cerca, que é de 10 metros de comprimento. Vamos diminuir o zoom e vamos fazer a cotagem da parte superior. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, clica aqui no primeiro quadrante desse mourão e clica aqui no primeiro quadrante do próximo mourão. Vai aparecer uma cota de 2 metros, 0.09, ferramenta Snap D, Enter, ponto base vai ser exatamente a linha de cerca. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.3, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Ferramenta de cota continuar. Cursor na área de desenho, eu vou continuar a cota de 2.09. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse quadrante do primeiro mourão e vou clicar nesse quadrante aqui do mourão oposto. Afasto o cursor, ferramenta Snap D, Enter. Ponto base pode ser, por exemplo, a linha da cota de 2.09.
afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,3, sinal de menor, o ângulo é de 90 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Então, minha cerca tem 8,35 metros de largura por 10 metros de comprimento. Eu vou ocultar temporariamente a minha imagem da tela, vou expandir a ferramenta Medida e pegar a opção Área. E eu vou calcular exatamente a área aqui da cerca. Então, vamos dar um zoom aqui nesse mourão, clica aqui no centro dele, vamos pegar o próximo mourão e assim sucessivamente. Enter. E aí minha área é de 83,5 metros ESC. Posso retornar minha imagem aqui na tela. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto ambiente. Vou expandir a ribbon anotação e o estilo de texto vai ser ambiente 1:100. Apesar da escala ser 1:50, eu vou utilizar um texto um pouco maior. Clico, expando a ferramenta de texto, vou pegar a opção texto linha única. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ele me pede um ângulo de rotação do texto, vai ser 0, Enter, vamos dar um zoom, e aí eu vou digitar o texto, cerca de proteção, Enter, abre parênteses, e aí eu vou colocar a área da cerca, 83,50 espaço metros, tecla Alt+GR, número 2, fecha parênteses. Vamos centralizar esse texto aqui de baixo, vamos lá para o final do texto, Enter 2 vezes para poder finalizar a ferramenta de texto linha única. Vamos diminuir o zoom. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o texto que eu acabei de digitar, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente aqui o meio do texto. Vou clicar aqui nessa região, clico, diminuir o zoom e vou fazer a centralização desse texto em relação à cerca. Então, ferramenta Snap Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o centro desse mourão aqui. Segundo ponto do meio vai ser o centro do mourão oposto. Clico, diminuir o zoom e aí o meu texto se encontra centralizado agora. Eu vou expandir a ferramenta Snap e vou desativar a opção quadrante. Clico na setinha, vou ativar a camada texto legenda, cursor na área de desenho. Vamos reposicionar aqui o desenho nessa região. Eu vou lá no botão Inserir e vou localizar o bloco Legenda da planta 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap D, Enter. Ponto base vai ser aqui exatamente no centro do mourão. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 50 centímetros, 0,5. Sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Ele me pergunta qual que vai ser o número da planta, vai ser a planta 02. A identificação da planta vai ser cerca de proteção e a escala vai ser 1:50. Ok? Vamos diminuir o zoom. E aí está pronto a planta da cerca de proteção da queijaria artesanal. Vamos retornar lá para a planta baixa. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Vou expandir a ribbon anotação e agora no lugar de utilizar o modelo de cota executiva 1:50, eu vou utilizar o modelo de cota prefeitura 1:50. Lembrando que esse modelo de cota não tem as linhas de cota e nem as linhas auxiliares de cota. Vamos dar um zoom aqui na bancada de higienização, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos começar cotando a bancada de higienização, então vou clicar aqui nesse ponto. Vou clicar aqui no ponto oposto. O AutoCAD me pergunta agora a posição da cota de 2,50 m. Vou deixar exatamente aqui no ponto oposto. Repare que o modelo de cota de prefeitura, o número ele fica alinhado com o último clique. Vamos reposicionar o desenho. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou clicar aqui no ponto oposto. Vai aparecer uma cota de 0,80 de largura. Vou deixar aqui nessa posição. Enter para chamar a ferramenta de cota linear novamente. Vamos clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou deixar aqui nessa posição. Eu vou dar um zoom aqui nessa região. A cota de 1,30 m ficou muito próximo do tanque. Então, vou clicar aqui na cota de 1,30 m, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover somente texto. E aí eu vou pressionar a tecla F8, o orto,
e vou deixar ela um pouco mais para baixo. ESC, posso desligar o F8, vamos diminuir o zoom. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar o comprimento do tanque de higienização, 1 metro, vou descer aqui um pouco, vou deixar aqui nessa posição. Vamos dar um zoom, clica na cota de 1 metro, pousa o cursor no grip de texto, escolhe a opção mover somente texto. Aciona o comando Ortho e eu vou deixar ele deslocado um pouco para a esquerda. Clico, pressiono o ESC, ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui no ponto oposto, vai aparecer a cota de 50 centímetros, vou deixar ela posicionada nessa região aqui. Clico na cota de 50, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover somente texto. Eu vou mover um pouco para cima. Clico, ESC, vamos diminuir o zoom e vou fazer a mesma coisa com as cubas inox. Vamos diminuir o zoom. Vou vir aqui para a região do cômodo de recepção do leite. Vou chamar a ferramenta de cota linear e vou fazer a cotagem dessa parede com cota de prefeitura. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui no ponto oposto e aí vou deixar nessa mesma posição aqui. Vamos lá para a região do vestiário, vamos ampliar o zoom e vamos fazer a cotagem do banco. Vamos diminuir o zoom e vamos fazer a cotagem dos elementos lá na sala de maturação. Embora muitos arquitetos optem por fazer a cotagem de espessura de paredes dentro da própria parede, eu não vou utilizar esse procedimento. Então, vou deletar essa cota de 0,20, até porque essa cota já se encontra aqui do lado de fora. E vou optar também por deletar as duas cotas das larguras das estantes de maturação. No lugar, eu vou utilizar cotas de prefeitura. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom, vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto, e eu vou deixar essa cota de 0,35 nessa região aqui. Vou fazer a mesma coisa com a estante de baixo, ferramenta de cota linear, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou deixar a cota de 0,35 nesse ponto aqui. Diminuir um pouco o zoom. Ferramenta de cota linear, vou pegar o comprimento das estantes. Eu agora vou lá para a bancada de embalagem, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cotagem da bancada de embalagem. Diminuir o zoom. E aí eu vou fazer agora a cotagem da plataforma de expedição. Vamos diminuir o zoom. A próxima etapa é a cotagem das portas e janelas. Eu vou começar cotando essa janela aqui da sala de fabricação. Eu já estou na camada cotas, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser exatamente aqui o centro da esquadria. Afasta o cursor. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,3, 30 centímetros. Sinal de menor, como eu vou para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Essa linha aqui ela vai funcionar como uma linha de chamada. Eu vou lá no botão inserir e vou localizar o bloco cota janela 1 para 50. Clico, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. O AutoCAD me pergunta a altura do peitoril, 0,90. A altura da janela, 1,20 m. E o comprimento dessa janela, 1,50. Ok? Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Ou eu digito o ângulo, ou então eu utilizo o rastreador de objetos. Vou clicar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco junto com a linha de chamada, Enter. Ponto base vai ser exatamente aqui no meio da esquadria. E aí eu vou colando nas demais janelas. Vou deixar o bloco estacionado nessa janela aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Comando mover, cursor na área de desenho.
vou selecionar a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, vou pegar esse ponto aqui e vou jogar aqui do outro lado. Comando, copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco com a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vou deixar colado no meio da esquadrilha. Vamos diminuir o zoom, vou colar aqui no meio da esquadrilha do vestiário, vamos diminuir o zoom, vou colar aqui no meio da janela do cômodo de recepção do leite e vou deixar estacionado próximo ao óculo. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser o meio do bloco, e aí eu vou utilizar o rastreador de objetos para dar a rotação desejada. Vou clicar aqui nesse ponto. Apareceu esse defeito aqui no AutoCAD, basta digitar o comando Regen, Enter, que a linha é refeita. Vamos dar um zoom aqui na região. Posso apagar essa linha aqui de cima. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou pegar uma linha, vou ligar aqui no meio do óculo, vou deixar ela aqui nessa posição. Vou pousar o cursor nessa extremidade aqui e vou caminhando para a esquerda, até uma posição que eu considere mais adequada. Vou deixar nessa região aqui. ESC, comando mover, cursor na área de desenho, clica no bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e vou ligar na extremidade da linha. Duplo clique no bloco, a altura do peitoril, por enquanto, eu vou deixar em 90 centímetros. Depois que eu fizer os cortes e as fachadas, eu vou verificar se esse valor precisa ser alterado. A altura da janela é de 50 centímetros, 0,50, e o comprimento do óculo é de 30 centímetros, 0,30. Ok? Vamos diminuir o zoom e vamos lá para o vestiário. Duplo clique aqui no bloco. A altura do peitoril do vestiário é 1,80. A altura da janela é 50 centímetros, 0,50. E o comprimento da janela é 1,20 m, 1,20. Ok? Vamos diminuir o zoom e vamos lá para a região da barreira sanitária. Eu vou fazer a cotagem das portas. Para isso eu vou lá no botão Inserir e vou localizar o bloco Cota Porta 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom. Eu vou chamar a ferramenta ou Snap-D. O ponto base vai ficar a meio caminho da extremidade da maçaneta para a quina da porta. Para isso eu vou usar a ferramenta Snap-Mid 2. Enter. Primeiro ponto do meio eu vou pousar na extremidade da maçaneta. A hora que a ferramenta ou Snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até que a ferramenta ou Snap interseção se acenda. Vou clicar aqui e vou clicar na extremidade oposta. O meu ponto base está saindo exatamente a meio caminho da extremidade da maçaneta para a quina da porta. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 5 centímetros, 0,05, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Ele me pergunta a largura da porta, 0,80, em seguida a altura, 2,10. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vou chamar a ferramenta espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a cota, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa parede aqui. Clico. E aí eu vou subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir o objeto de origem? Não. Eu agora vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser aqui o meio do bloco. Vou deixar ele estacionado aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos aumentar o zoom. Eu agora vou reposicionar esse bloco de um modo um pouco diferente. Então vamos clicar aqui na cota. Vai aparecer o grip de movimentação. Vou clicar no grip de movimentação. Afasto o cursor. Repare que no prompt está escrito especificar o ponto de esticamento. Eu vou pressionar a barra de espaço e aí o prompt muda para especificar o ponto de movimentação. Ou seja, eu estou, na verdade, no comando mover. Então, basta acionar a ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai estar a meio caminho da extremidade da maçaneta
e da quina da porta. Então, ferramenta ou snap MIDI 2, Enter. Pouso o cursor na extremidade da maçaneta. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para a porta. Clico. Segundo ponto do meio, vou clicar aqui na quina da porta. E aí meu ponto base está exatamente na posição que eu desejo. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,07, 7 centímetros. Eu vou caminhar um pouco a mais, porque esse X do bloco não está exatamente no meio. Sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Pressiono o ESC. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser aqui no meio do X. Vou deixar esse bloco estacionado aqui do lado. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos ampliar o zoom. Seleciono o bloco. Clica no grip de movimentação. Eu estou no comando esticar. Barra de espaço, eu estou no comando mover. Barra de espaço, novamente, eu agora estou no comando rotacionar. Eu vou digitar o ângulo, 90 graus, Enter. Clico no grip de movimentação novamente. Barra de espaço, eu estou no comando mover. Ferramenta ou snap D. Ponto base vai ser o meio entre a extremidade da maçaneta e a quina da porta. Portanto, eu digito a ferramenta ou snap MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio. Vou pousar na extremidade da maçaneta. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. A hora que a ferramenta ou snap interseção acender, esse é o momento de clicar. Segundo ponto do meio vai ser a quina de baixo. Clico, afasto o cursor. A partir de ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba 0,05, sinal de menor. Como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Pressiono ESC, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Vou deixar esse bloco estacionado aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção. Seleciono o bloco, clico no grip de movimentação, afasto o cursor, barra de espaço para chamar o comando mover, ferramenta ou snap D, Enter, ponto base vai ser o meio da porta, clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento vai ser de 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0, Enter, pressiono o ESC, duplo clique no bloco. Essa porta do box ela tem 60 centímetros de largura, 0,60. E a altura eu vou deixar em 2,10 metros, ok? Vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar esse bloco aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser aqui o meio do bloco. Vamos diminuir o zoom. E vou deixar esse bloco estacionado nessa região aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vou clicar no bloco, clico no grip de movimentação, afasto o cursor, barra de espaço para chamar o comando mover, ferramenta ou snap D, Enter. Eu quero que meu ponto base fique a meio caminho da quina da cerca até o limite da projeção da cobertura. Então, ferramenta ou snap MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio vai ser a interseção com a projeção da cobertura. Afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento vai ser de 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter, pressiono o ESC, duplo clique no bloco, a altura vai ser de 1 metro, 1,00, e a largura vai ser de 0,90. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Vou deixar esse bloco estacionado aqui na parte de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom. Seleciono o bloco, clica no grip de movimentação, afasta o cursor, barra de espaço para chamar o comando mover. Ferramenta ou snap D, Enter. Ponto base vai estar a meio caminho desse ponto aqui e do ponto oposto. Então, para isso, eu vou chamar a ferramenta ou snap MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio vai ser a quina oposta.
afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, meu deslocamento vai ser de 0,05, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso pressionar a tecla S. Vamos diminuir o zoom. Bem, com isso nós finalizamos a parte de cotagem da planta baixa. No próximo vídeo, iremos finalizar a parte de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. Até o próximo vídeo. Fui!